ninguém pode realmente dizer que está avivado até que esteja realmente vivo. Não existe avivamento sem vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler alguns versos a partir do versículo 26. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Curve sua cabeça. Pai querido, nós te amamos e desejamos a tua voz. Mais um dia precisamos da porção. Assim como a oração do Pai Nosso nos diz que o pão de cada dia dai-nos hoje, nós queremos o pão de hoje, o pão que me faz sobreviver, o pão que mantém meu espírito vivo, minha alma acesa, minha fé inabalável. Fala conosco, Senhor. Enquanto te ouvimos, tu tens total liberdade de mexer na minha alma, de arrancar tudo que não presta, de lavar o meu interior, restaurar o meu ser, dar-me direção e vida, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. O texto diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para uma estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe é um discípulo de Jesus. Em Jerusalém ele tem influência, ele é famoso, ele tem um ministério bem sucedido. E Deus diz para ele: agora você vai andar 60 quilômetros a pé, para uma estrada desértica. Você sai de Jerusalém e você vai para Gaza. E o que eu acho mais lindo é que avivamentos são assim.
Deus usa homens que quando Ele move, ao invés de questionar, a gente obedece. Ao invés de ficar perguntando, mas como? Ele obedece, mesmo que esses movimentos sejam desconfortáveis, que aparentemente nos tornem desfavorecidos, porque em Jerusalém eu tenho casa, eu tenho conforto, eu tenho reputação. Agora em Gaza eu não tenho nada, e 60 quilômetros a pé para o deserto não é uma caminhada fácil. Sim, irmãos, avivamento é entender quando Deus me chama, e ao invés de ficar brigando com o chamado, eu simplesmente mergulho de cabeça. Eu me pergunto aqui, quantos poderiam ter uma vida muito melhor diante de Deus, se simplesmente, ao invés de ficarem debatendo com Deus, se simplesmente fossem, se simplesmente dissessem: eis-me aqui, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu estou indo. Eu amo ler esse texto, porque eu vejo em Filipe características lindas. A primeira, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus, ele é um amigo de Deus. E quem ouve a voz de Deus por intimidade, não precisa ficar fazendo um jejum para confirmar. Ai pastor, eu estou fazendo um jejum para confirmar se é de Deus ou não é. Eu estou fazendo um propósito. Meu irmão, anda com Deus todos os dias, que você não precisa ficar fazendo campanha de confirmação. Aprenda a andar com Deus todos os dias, que você não precisa ficar nessa crise, será que é de Deus, se não é? A intimidade é mais forte do que o regulamento. Quando Deus fala: Filipe, sai de Jerusalém, vai para Gaza, não tem que fazer jejum, ele vai. Quantas vezes o nosso ministério, as nossas finanças, nossa família se torna complicada porque a gente deixa de ouvir a Deus, e ouvir a Deus é fruto de uma prática. Todo dia eu tenho louvor, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu me submeto a obedecer a Deus, todo dia eu me vigio. Eu vigio a minha vida, a minha conduta, as minhas palavras, para eu discernir o que acrescenta e o que não acrescenta. Um relacionamento íntimo com Deus vai te dar uma vida muito além das quatro paredes da igreja. Muito além. É gostoso vir aqui e a gente vem para renovar as energias, mas a minha vida não se baseia em quinta e domingo. E eu acho lindo isso, porque nem tudo que Deus tem para nós vai vir com um manual. Nem tudo que Deus tem para você vai vir com todas as garantias. E algumas vezes a gente tem que ser tão bem resolvido para simplesmente dizer: eu estou indo, Senhor. Eu não sei muito bem como vai ser. Aparentemente vai dar uma piorada. Eu teria mais facilidades se eu continuasse onde eu estava, mas eu sinto que é a tua voz falando comigo. Eu sinto, irmãos, a voz de Deus, ela é uma voz que não tem como você não ouvir. Ela é incomparável. E aí eu quero deixar um texto para você que está aqui hoje, num dilema, porque você tem ouvido Deus te chamar para alguns lugares, mas você não sabe tudo o suficiente. Eu amo João, 1 João 2,27, quando João diz: olha, quanto a vocês, a unção que receberam de quem? Dele, permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele ensinou. Você sabe por que Filipe não tem medo do que vai acontecer com ele em Gaza? Porque ele tem a unção. E quem tem a unção, ao longo do caminho, Deus vai ensinando. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, viu? Mas Deus manda eu te dizer: vai, porque a unção vai te ensinar. Abre essa empresa, a unção vai te ensinar. Assume o controle dessa situação. Você não tem todo o conhecimento, mas a unção vai te ensinar. Não é experiências. Eu amo o Filipe porque não é as experiências. Não é uma quinta B-Power, não é um domingo, não é uma explosão. É o dia a dia. Um homem que ouve a Deus não tem problema em descer
Em Jerusalém ele era uma autoridade, em Gaza ele é uma pessoa comum, mas quem ouve a Deus tem desapego de honra humana. Quem ouve a Deus não se preocupa em aplauso, porque quem honra é o Senhor. Não tem apego ao seu título que os homens te deram, tem apego àquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Eu amo Filipe porque ele tem uma disposição em servir. Em Jerusalém ele tem plateia, em Gaza ele não tem ninguém, mas ele vai, porque a paixão por Deus nos leva onde for preciso. E eu desafio você aqui hoje a amar tanto a Deus, a amar tanto a presença de Deus, a desejar tanto o calor do Espírito Santo, que onde quer que Deus te enviar, o que é que Deus quer que você fale, que você não tenha frescura, que você não tenha limite, mas que você viva o que Deus deseja que você viva. Deus diz: vá para o sul. Não tem jejum, não tem confirmação, não tem campanha, só tem intimidade. É para o sul que eu vou, porque Deus ama ver a minha vida crescendo. Deus ama ver você em lugares novos. Deus ama ver você desbravando coisas inéditas. Deus ama dar a você experiências incríveis. Ao contrário da mente humana, que quando algo dá certo, agarra, abraça e quer morrer abraçado naquilo. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Eu ando sempre desfrutando do hoje, mas sem abraçar o hoje, porque eu sei que amanhã tem uma porção mais gostosa, tem uma porção melhor. Eu desfruto da melhor casa que Deus me deu hoje, mas eu não vou fincar estacas nessa casa. Para de idolatrar casa, para de idolatrar emprego, para de idolatrar carro. Deus vai te dar coisas lindas hoje, mas o melhor sempre está por vir. Nunca diga: ah, agora eu cheguei. Você nunca chegou. Hoje você tem o melhor, mas amanhã Deus pode fazer mais. Tem muita gente aqui apegada, hein? Para de se apegar a bens materiais. Para de se apegar a lugares. Para de fincar estacas. Filipe sai. Ele não reclama, porque altos níveis de obediência geram avivamento. O que eu aprendi com Filipe é que o mover de Deus acontece não num dia, mas na jornada. E agora ele está lá, indo para o deserto. Aí chega num determinado momento, vem uma carruagem, levantando poeira. Imagino eu, 2 cavalos puxando uma carruagem. Não era a carruagem de qualquer pessoa, era um etíope, um eunuco, servo da rainha de Candace. Naquela época, veja, a África não é como é hoje. Naquela época havia uma dinastia de rainhas na África, e a Etiópia basicamente dominava todo o norte da África, era um império. A rainha de Candace era uma mulher muito forte, ao ponto de ter enfrentado o Alexandre, imperador, com uma tropa de elefantes e vencido a batalha. A rainha de Candace era uma mulher empoderada, cheia de dinheiro, de um império, e ele era cuidador do tesouro dela. Não era uma carruagem de um camponês, era a carruagem da realeza. E o evangelho, de alguma forma, tinha chego à Etiópia, porque ele tinha ido, esse etíope, ele estava indo a Jerusalém para cultuar. Ele tinha uma autorização de sair da África e ir lá para cultuar. Imagino que o evangelho tinha chego à África por uma rainha africana antiga. Lembra da rainha de Sabá? Lembra dela que foi visitar Salomão e se converteu quando foi visitar o palácio? Quando a rainha de Sabá volta à África, ela toma uma decisão de destruir os ídolos e seguir o Deus verdadeiro. Em um determinado momento, os reinos vão passando e a incredulidade voltou à África. Mas de alguma forma, aquele etíope, ele tinha algo no coração dele de temor a Deus. Ele foi a Jerusalém, talvez fazer negócios ou não, mas ele tinha uma autorização de ir ao templo. E agora o Filipe saiu de Jerusalém, está andando em direção a Gaza, e Deus fala para ele assim: ó, corre atrás dessa carruagem. Imagina você,
Uma carruagem é movida por quem? Por cavalo, claro. Você já está andando 60 quilômetros e agora Deus fala, corre atrás da carruagem. Oh! E a Bíblia diz que quando ele começa a correr, ele ouve uma voz dentro da carruagem. O eunuco está lendo a Bíblia. O eunuco está lendo a Bíblia. E o que ele está lendo? Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. Coloca para mim. Ele está lendo exatamente esse texto que eu li para vocês em Atos. Agora eu quero ler o que ele estava lendo. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Como com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Sim, Filipe está indo para o lugar onde Deus o mandou. E agora Deus diz, corre atrás da carruagem. Dentro da carruagem, enquanto ele está correndo, ele ouve um homem lendo em alta voz. A Bíblia diz que Filipe ouviu o eunuco lendo esse texto. Ele não é um judeu, ele é um africano, que foi criado num país idólatra. Mas que de alguma forma esse homem que é bem sucedido financeiramente, que serve uma rainha, de alguma forma ele tem um vazio dentro dele, e ele está em busca de uma verdade, ele está em busca de algo, ele não entende, ele está lendo. Eunucos serviam as mulheres, eram homens feitos para um serviço, e agora, muito provavelmente, Deus está mandando Filipe correr, porque tem algo para ser liberado naquele espaço. Olha que interessante, o eunuco ele vai até o templo de Jerusalém, ele tem uma Bíblia nas mãos, mas lá dentro do templo, ele não consegue entender, ele não consegue satisfazer a sua agonia. Sabe por quê, irmãos? Porque vida com Deus não é um momento, vida com Deus é uma jornada. Não adianta a gente vir ao templo e não carregar dentro de nós uma fome. Não adianta a gente assistir um culto e ter uma experiência de 2 horas e achar que isso tem que resolver todos os meus problemas. As incertezas são resolvidas quando, apesar de vir ao templo, eu ainda vou embora dizendo, Senhor, eu quero entender mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso desejar mais. Não é, ai, glória a Deus, cumpri minha obrigação domingo até quinta, Lírio. Não, eu saio daqui dizendo, o que é que está mal resolvido na minha vida? Deus vai mandar alguém na sua jornada, como mandou Filipe na vida do eunuco, porque Deus sempre deseja, para corações incertos, dar profundidade daquilo que nós desejamos. Eu declaro que você terá experiências como eunuco lá em Jerusalém, terá experiências dentro da igreja, mas a maior experiência que você vai ter, vai ser na carruagem da vida, dentro do metrô, dentro de um ônibus, dirigindo em direção ao trabalho, quando você carrega incertezas na alma, dizendo, eu li o texto mas ainda não entendi, o pastor pregou mas ainda não está claro para mim, eu orei, mas tem coisas da minha vida que ainda não fazem sentido, e ao invés de você ir para a cachaça, e ao invés de você ir para o adultério, e ao invés de você ir para algum lugar, você volta a pegar a Bíblia e dizer, eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar tentando, porque em algum momento eu vou aprender. Deus não vai atrás de interesseiros, Deus vai atrás daqueles que continuam tentando, mesmo cheios de incerteza. Pessoas que estão no hospital, mas ainda estão tentando, pessoas que estão usando droga, mas ainda estão tentando, pessoas que estão cheias de agonia na alma, mas ainda estão tentando, pessoas que estão doentes, mas ainda estão tentando. Eu não sei quantos estão aqui numa carruagem, voltando de Jerusalém, cheios de incerteza, mas se houver incerteza, Filipe vai correr atrás da sua carruagem, e Deus vai revelar o que você precisa ouvir. Deus nunca vai deixar um homem abandonado. Se houver uma incerteza que clama, Deus sempre vai falar. O que eu acho lindo nesse texto é que o eunuco, ele foi até Jerusalém buscar Deus, e Deus não se revelou ao eunuco em Jerusalém, Deus se revelou ao eunuco na jornada. Ele foi assistir um culto em Jerusalém,
Ele foi ouvir um sacerdote em Jerusalém, mas Deus falou com ele nas estradas empoeiradas da vida. É quando você está lavando sua louça, minha irmã. É quando você está limpando o seu banheiro. É quando você está arrumando sua cama. É quando no meio da poeira da vida não tem pastor por perto, não tem ninguém por perto, não tem aquela pessoa que é teu conselheiro, e você ainda fala assim: eu vou insistir mais um pouco, as coisas não estão claras para mim, eu não sei o destino, eu estou tentando, pastor, mas não estou. E aí de repente Deus coloca um doido para correr atrás da sua carruagem e dizer: você ainda está tentando, né? Você fez de tudo, mas ainda não está claro para você. Eu estou mandando alguma coisa no meio da tua jornada, a sua experiência vai ser ao longo do caminho. Deus manda eu te dizer: continua tentando, porque eu vou colocar o meu espírito para correr atrás da sua carruagem. De um relacionamento de boatos, de um relacionamento de ideias. Ele morava na África. Na África não existem templos, ou não existiam templos até então. Havia uma fome, mas tudo que ele conhecia sobre Deus era de imaginar. Mas agora Deus coloca alguém para correr. E eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas aqui, que a sua carruagem pode estar numa crise doméstica. Você veio à igreja, mas você volta para casa dizendo: ainda não fecha a conta. Sua carruagem pode estar no hospital, numa fase de desemprego. Deus fala: Filipe, te tirei de Jerusalém para você correr atrás de uma carruagem. Porque Deus sabe os lugares da nossa incerteza. Deus sabe as coisas que nós carregamos dentro da alma, que a gente tenta e a conta não fecha. Eu não sei o porquê, eu não estou entendendo, mas eu acho lindo que esse eunuco saiu de Jerusalém, ele está indo para casa, e o que ele tem na mão? A Bíblia. O culto acabou, a pregação acabou, o ambiente formal acabou. Ele poderia estar olhando para a paisagem, ele poderia estar degustando alguma comida, ele é rico. As luzes do palco se apagaram, mas ele continua buscando. Ele está com a Bíblia na mão e não tem ninguém vendo, não tem plateia. É isso, irmãos, é isso que é avivamento. É isso, é quando não tem plateia, é quando só está eu e eu mesmo, eu e a minha realidade, eu e a dureza da vida. Mas eu lembro que um dia me falaram que tem um Deus que muda, um Deus que faz o impossível. Filipe corre atrás da carruagem. Ei, o que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? Está entendendo? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? A Bíblia não diz que ele parou a carruagem para Filipe entrar. Eu imagino que Filipe correu assim, grudou na carruagem e disse: então deixa eu entrar. Sabe o que eu acho lindo? É que o eunuco era um homem poderoso, era um homem com dinheiro, era um homem com alto status dentro de um território de dinastia, era um homem que servia diretamente a uma rainha. E ele está abrindo a carruagem da vida, não para mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele tem dinheiro, o quanto ele tem influência, mas para mostrar o quanto ele não consegue entender. A gente é muito bom para abrir a carruagem da nossa vida, para mostrar nossas conquistas, nossos diplomas, nossa força, nossa inteligência. Deixa eu te mostrar como eu venço, deixa eu te mostrar como eu sou forte, deixa eu te mostrar como eu sou inteligente, deixa eu te mostrar. Agora, quem é que quer abrir a carruagem da vida para dizer: vem aqui me ensinar, vem aqui porque eu não sou capaz de entender o que está acontecendo, vem aqui porque eu não sou capaz de lidar, eu estou lendo, eu estou tentando decifrar, mas eu não entendo. É um homem poderoso, abrindo a carruagem da sua vida, não para mostrar o seu poder, mas para mostrar a sua incapacidade. Quantos de nós somos capazes de fazer isso hoje? Dizer: Espírito Santo, entra na minha carruagem, porque eu sou fraco, porque eu não consigo, porque eu não entendo, porque eu vou ao culto e não entendo, eu não entendo porque o fulano morreu, eu não entendo. The world's so wide, so many roads to choose.
but somehow they'll lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Porque eu quebrei, eu não entendo porque todo mundo fala que o Espírito Santo preenche o vazio e eu não fui preenchido ainda. Eu não sei para que eu estou pregando, mas você não vai chegar a lugar algum enquanto você não estiver ao menos tentando. Cuidado, porque o sucesso em algumas áreas da nossa vida podem nos tornar arrogantes. Cuidado, porque o êxito numa área pode nos tornar arrogantes em todas as áreas. Esse camarada, ele tinha sucesso na vida profissional, sucesso na vida pessoal, riqueza, mas ele não permitiu que o sucesso pessoal o tornasse arrogante numa área que ele não tinha sucesso algum. Eu não quero ser um constante viajante a Jerusalém. Eu não quero pegar minha carruagem e toda vez ter que vir da África para Jerusalém. Eu quero resolver as minhas jornadas. Eu quero ter uma experiência com Deus que lá da África eu não preciso vir para Jerusalém. Lá da África eu consiga sentir o poder do Deus que eu sirvo. Diante das suas incertezas, dos seus medos, Deus pode entrar na sua carruagem? O que você está fazendo na sua carruagem? Você ainda está tentando? Você ainda está buscando? Pastor, eu não consigo. Você ainda está tentando? Até que você traga Deus para o lugar das suas incertezas, você vai ser constantemente preso. Até que você traga a Deus uma fome para o meio dessas incertezas. Não tem problema ter incertezas, não tem problema não entender o que está acontecendo, não tem problema não saber para onde ir, não tem problema. Deus não vai te culpar por isso. A pergunta é, você vai abrir a porta da sua carruagem? Você vai deixar o Espírito Santo entrar? Você tem maturidade para diminuir o seu orgulho, o seu ego, para dizer: Espírito Santo, entra nessas áreas que eu sou deficiente, entra, eu estou tentando, eu não cheguei lá, minha vida amorosa é uma porcaria, minha vida familiar é uma porcaria, mas eu estou tentando, eu estou indo para a igreja, eu estou lendo a Bíblia, e ao invés de no caminho da vida eu ficar caindo pelas rabeiras da vida, ao invés de no caminho da jornada eu me amaldiçoar, eu não entendo nada da Bíblia, mas eu estou tentando, eu não sei cantar, mas eu estou cantando mesmo desafinado, não há nada em você que consiga responder essas incertezas, só o Espírito Santo. E nada disso tem a ver com a sua história, nada disso tem a ver com a sua vida. Deus não vai te tratar em lugares que você escolheu, Deus vai te tratar ao longo da jornada. Um Deus que vai, se você desejar, não é Felipe, mas vai pôr o Espírito Santo correndo atrás das suas incertezas e dizendo: deixa eu entrar para te explicar, deixa eu entrar para te explicar, deixa eu entrar para te contar o que eu fiz, deixa eu entrar para te mostrar o meu poder. Tem coisas que você está buscando que em pessoas você não vai encontrar, tem respostas que você está buscando que em terapias você não vai encontrar. Ah, pastor, eu estou me reconhecendo melhor. Você pode se revirar do avesso, tem respostas que só o Espírito Santo tem para você, tem buracos que só Ele. Abra a porta dessa
carruagem, deixa o Espírito Santo entrar. Eu sou doutor, você não é ninguém, eu não sou ninguém, todos nós somos vazios em alguma área da nossa vida. Não é porque você ganha muito dinheiro que você é bom, não é porque teve sucesso no casamento que você é bom. Tenha humildade, abra a porta da carruagem. Eu preciso engolir meu orgulho. Eu não te conheço, Felipe, mas se você sabe o que eu preciso, entra e me explica. Eu não te conheço, Espírito Santo, eu estou nesse culto a primeira vez, eu nunca pus o pé numa igreja, mas se o Espírito Santo sabe o que eu preciso, hoje eu abro a porta do meu coração, hoje eu digo: entra, faz morada na minha vida, faz morada no meu ser, preenche a minha alma. Eu nunca falei em línguas, mas se Ele batiza, então me batiza com fogo, então me batiza com poder, então me batiza com unção. Eu nunca li a Bíblia, mas se a palavra de Deus é a resposta para o homem ferido, se a palavra de Deus é a resposta para um homem abatido, então eu recebo a palavra na minha alma, mais do que a voz das pessoas. Não é possível que quando alguém me ofende eu guardo, não é possível que quando alguém me xinga eu guardo por anos, e quando Deus fala comigo eu esqueço. Não, Deus vai mandar hoje o Espírito Santo correndo atrás da carruagem da tua vida, e eu espero que você abra. Alguns aqui fecharam as carruagens, alguns fecharam até mesmo para Deus. A verdade é que Deus sempre envia alguém, mas alguns dizem: na minha vida nada entra, na minha alma nada entra, nada de diferente entra, nada de especial entra. Sabe por quê? Porque tem uma criança travando a porta da carruagem, uma criança imatura, infantil, egoísta e presunçosa, que está na porta da carruagem. Suas emoções, seus pensamentos, nada entra aqui, eu tenho controle, não quero o novo, não quero, vou fingir que está tudo bem, vou colocar a máscara, vou continuar disfarçando, nada de ruim entra e nada de bom entra. Minha vida é assim, eu calculo tudo, eu calculo, não quero nada novo, não quero me iludir, não quero, estou cansado de me ferir, estou cansado, nada entra. E você acha que está vivendo? Você acha que isso é vida? Você acha que viver na defensiva é vida? Ou é só existência banal? Porque você está preso nas suas próprias incertezas. Medo, dorme com medo, acorda com medo. O celular toca, você já pega ele com medo. Chega um e-mail, medo, incertezas. Como se a sua vida estivesse na mão de alguém, como se alguém pudesse definir teu destino, como se você fosse refém de alguém. Então a questão não é Deus enviar o Espírito, a questão não é Deus enviar a resposta, a questão é: eu vou deixar entrar? A questão não é se a palavra é pregada, a questão é: eu vou deixar a palavra entrar? A questão não é se vai ter avivamento, a questão é: o avivamento vai chegar até a mim? A mudança do eunuco não foi na sinagoga, foi no caminho cheio de poeira, onde um discípulo está correndo atrás da carruagem, dizendo: deixa eu entrar que eu te explico, deixa eu entrar que eu te tiro dessa agonia, deixa eu entrar que eu revelo para você o que você não consegue entender, deixa eu entrar que eu te explico tudinho. Quem é esse aí que está falando? Esse aí não é qualquer um não, sabe? Esse aí que está sendo falado é Jesus Cristo, é Ele que foi profetizado 700 anos antes pelo profeta Isaías. Deixa eu entrar que hoje você volta a dormir, deixa eu entrar que hoje você volta a sorrir, deixa eu entrar que hoje... Abre a porta que minhas pernas têm limite, abre a porta que minhas pernas... Oh meu Deus do céu, abre a porta!
Me escute. Deus manda eu te dizer: eu estou na sua jornada, eu estou no seu dia a dia. E hoje é dia de você desbloquear as portas. Levanta a sua mão. Eu vou te dar 30 segundos para você glorificar o nome de Jesus e desbloquear todas as portas. Todas as portas, agora, vai lá. Começa a desbloquear todas as portas da carruagem, todas as portas que impedem o Espírito Santo de entrar, todas as portas que impedem a revelação de chegar, todas as portas que impedem o consolo de vir, todas as portas que impedem o fluir da glória. Pode entrar. Oh meu Deus do céu, eu não entendo nada. Fala assim comigo: eu não estou entendendo, mas eu estou tentando. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou tentando. Eu não estou entendendo, mas eu estou orando. Eu não estou entendendo, mas eu estou cantando. Eu não estou entendendo, mas eu estou servindo. Eu não estou entendendo, mas eu estou pulando. Eu não estou entendendo, mas eu estou gritando. Eu não estou entendendo, mas eu estou lendo a Bíblia. E o Espírito Santo, a porta está aberta da carruagem. A hora que o Senhor quiser, o Senhor pula para dentro. Mas eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando. O caroço está aumentando, mas eu estou tentando. Lá em casa as coisas estão virando um inferno. É filho, é mulher, marido, é tudo. Mas eu estou tentando, eu continuo tentando, eu continuo tentando. Eu fui para o culto hoje, eu ainda tenho medo no meu coração, mas eu vou continuar tentando amanhã. Na terça-feira eu vou continuar tentando. Se você continuar tentando, Deus vai te surpreender na sua jornada. Deus vai pegar você no banheiro daquela empresa. Deus vai pegar você no corredor da tua casa. Deus vai pegar você naquele momento quando você dormir e você colocar a cabeça no travesseiro. Deus vai pegar você. O Espírito Santo vai te pegar na pia da cozinha, e de repente as lágrimas vão correr. Você vai dizer: eu estou entendendo, Espírito Santo. Ah, maravilha de Deus. Eu estou entendendo, Espírito Santo. Eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu estou entendendo. Não se preocupe. Não se preocupe em parar a carruagem. O eunuco não parou a carruagem. O Filipe correu e entrou na carruagem em movimento. Você não precisa parar a sua vida, não. Continua trabalhando, continua estudando, continua na faculdade, continua casado, continua servindo a Deus, continua buscando emprego. Não precisa parar a tua carruagem para o Espírito entrar. Ele vai entrar com a carruagem em movimento. Eu vou parar minha vida. Não precisa parar a sua vida, não. Vai vivendo e tentando, vai vivendo e orando, vai vivendo e clamando, vai vivendo e buscando, que você vai ver Deus entrando na tua vida. Vai vivendo. Ah, eu vou tirar uma semana para orar. Não precisa tirar uma semana para orar, não. Vai orando, trabalhando, vai orando, cantando. Ah, eu vou parar de servir um mês para ver o que Deus quer de mim. Não precisa parar para servir, não. Vai servir, que enquanto você serve, Deus entra na sua carruagem. Não precisa tirar férias, não precisa tirar ano sabático, não precisa tirar descanso, não precisa se ausentar da escala. É enquanto a tua carruagem está em movimento que a porta se abre e o Espírito entra. Labaxaraba, cantaraba, seremende. Continua crendo na sua jornada. Quando o Espírito Santo diz que o Filipe entra na carruagem, aquilo que o eunuco não conseguiu entender lá em Jerusalém, ele entende. É como se Deus atualizasse o software. É como se a ficha caísse dizendo: ah, agora eu entendo. Deus vai te atualizar. Você não vai andar confundido. Você não vai andar incerto. Você vai andar com certezas. Deus vai revelar a sua glória para quem está tentando na jornada. Deus vai revelar o seu poder. Deus vai te ensinar algo. Deus vai te ensinar algo sobre adorar a Deus na estrada da vida. Deus vai te ensinar algo sobre o poder da oração na estrada da vida. Deus vai te ensinar algo do poder da fidelidade no meio da carruagem, nas ruas empoeiradas do deserto. Deus vai te ensinar como crescer no meio da adversidade, mas você tem que abrir a porta. Não para mostrar o quanto você é bom, mas para mostrar o quanto nós somos ignorantes. Quanto eu não sei. Quantos de nós estão dispostos aqui para mostrar para Deus a nossa ignorância? Tem pessoas que você vai exortar e elas se ofendem. Tem pessoas que você vai corrigir e elas ficam com raiva.
Porque elas têm dificuldade de mostrar a sua ignorância. Há quanto tempo você vem à igreja e continua com incertezas? Você nunca vai curar a sua incerteza enquanto você for um arrogante, enquanto você for um orgulhoso. E cuidado para o sucesso de uma área não te embriagar nas outras áreas. Cuidado. Porque quando você acha que é invencível, você só tenta disfarçar suas incertezas, e suas bênçãos serão pífias, suas experiências com Deus serão pequenas, porque a arrogância sempre destrói oportunidades. A arrogância sempre destrói oportunidades. Oportunidade de ser feliz, oportunidade de desfrutar do momento, a oportunidade de ser livre. E quantos aqui podem sair desta reunião transformados? Mas infelizmente a arrogância vai continuar dizendo: esse culto não é para mim. Quantos aqui hoje poderiam sair com o seu coração embriagado pelo poder de Deus, mas vão dizer: essa parede preta, esse pastor grita demais. Quantos aqui hoje poderiam sair abraçados por uma vida nova, mas estão presos, mais preocupados com o seu orgulho do que com a sua produtividade, mais preocupados com a opinião dos outros? Mas hoje, essa palavra é o Espírito Santo correndo atrás da sua carruagem. Correndo atrás. O que eu acho lindo é que quando, escuta para mim, que eu vou encerrar. Quando o eunuco recebe Filipe na carruagem, e o Filipe diz assim: ó, esse aí que você está lendo em Isaías, é Jesus, é o Messias. Dentro daquela carruagem deveria ter taças de ouro, tesouros. Ele era um negociante, devia ter prendas. Mas quando o Filipe diz que é Jesus, tudo que o eunuco consegue ver é água. É água. Devia ter ouro naquela carruagem, devia ter prata, devia ter diamante, devia ter Bíblia. Mas tudo que ele fala Jesus, a única coisa que ele vê é água. Uma poça d'água no caminho. E ele olha para o Filipe e diz assim: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Meu Deus do céu, o que me impede? O que me impede? Quando ele percebe de quem o texto falava, que Jesus é o Messias, há dinheiro na carruagem, tem status na carruagem, tem poder na carruagem, mas a única coisa que o eunuco consegue pensar é água. Água. Eu não quero voltar para minha casa sem tudo que Deus tem para mim. Para essa carruagem, pare. Eu não paro para incerteza, mas eu paro para Jesus. Abra essa carruagem. Filipe diz: você crê que Jesus é o Salvador? Você crê que Jesus é o Messias? E ele diz: eu creio de todo o coração. Então nada te impede de ser batizado. É por isso que todas as vezes que eu falo de batismo aqui, e ontem 181 pessoas foram batizadas aqui ontem, 181 pessoas desceram as águas ontem, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. É por isso que o batismo não vem de eu ainda fumo, eu ainda bebo, mas é o que o Filipe disse: você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? E o eunuco diz: sim. Então nada te impede, nada te impede. É por isso que em Atos 8:37 diz, Filipe responde para o eunuco: se você pode. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Disse Filipe: você, todo o coração. O eunuco respondeu: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Levanta a mão e dá um grito: eu amo a Bíblia.
Sabe por que eu amo a Bíblia? Porque a Bíblia diz que imediatamente eles saíram da carruagem e foram para a água. Não teve curso, não teve sermão, não teve treinamento, não teve seminário, não teve que colocar anel no dedo. Imediatamente a vida de um homem cheio de incertezas foi transformado. Eu amo a Bíblia, porque se imediatamente a vida do eunuco foi transformada, hoje imediatamente a sua também pode. Labaxarabacai. A incerteza virou realização, a incerteza virou apetite, a incerteza virou experiência. Hoje, no meio da sua jornada, essa incerteza vai mudar a sua história. É só agora a água passar por mim, é só a água mesmo passar por mim. O batismo não está no controle de quem é batizado, o batismo está no controle de quem batiza. E a hora que você crê, Deus se batiza. Você nunca vai experimentar a glória de Deus até se dobrar. E sabe o que eu acho lindo? É que todo aquele que se batiza tem que se dobrar. Já viu isso? Todo aquele que se batiza tem que se dobrar. Ele é eunuco, ele tem dinheiro, ele serve a rainha de Candace, ele é um homem de influência na África, ele é um homem poderoso, mas agora diante de Jesus Cristo é um homem que se dobra, e Jesus pega ele no colo e acabam as incertezas. Pegue na mão de alguém e diga: prepare-se, prepare-se, porque Deus está correndo atrás da sua carruagem. Hoje as suas incertezas vão acabar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o eunuco se batizou, Filipe desapareceu. Filipe andou 60 quilômetros só para encontrar aquele homem. Sabe por que Filipe foi embora? Porque o eunuco não precisa mais de ajuda. Ele sabe se resolver sozinho. Ele agora sabe encontrar Deus sozinho. Ele tem um novo nível. Abra o seu coração para Deus, que hoje o Espírito Santo vai te explicar suas incertezas. Curve a sua cabeça. Espírito de Deus está aqui. Alguns estão dizendo: ai pastor, eu estou tão cansado, eu queria uma pausa na minha vida, eu queria tanto uma pausa para reorganizar a minha vida. Deus está falando: por que você quer parar a carruagem? Eu vou entrar nela em movimento mesmo. Não precisa parar a sua vida não, não precisa pegar férias não, não precisa pegar licença médica não precisa pedir férias não, pega a carruagem e eu vou correr atrás dela. A única coisa que eu peço é: tira essa criança da porta, tira essa criança da porta, tira esse orgulho, essa arrogância, abre a porta, eu vou entrar. E se você estiver tentando, se você ainda estiver orando, buscando, apesar dessa incerteza, eu vou falar com você, eu vou transformar você, eu vou avivar você. Vai abrindo a porta, vai abrindo a porta, vai falando com Deus. Hoje tem água aqui. Hoje você vai voltar para casa transformado. Hoje você vai voltar para casa em paz. Deus sabe que você está tentando muito, Deus sabe, mas não adianta tentar e não abrir a porta, não adianta tentar e continuar cheio de orgulho, cheio de arrogância, se escondendo atrás das áreas boas da sua vida, quando existem buracos aí, lacunas aí, que você gasta uma energia enorme para disfarçar, mas você sabe que não está completo. Jesus está dizendo: eu estou aqui correndo nessa poeira da vida, atrás de você. Abre a porta para eu te fazer um homem completo. Abre a porta que você vai voltar para a África. A África hoje é a tua vida, a África hoje é o lugar onde Deus te inseriu, mas você vai voltar transformado, e eu me manifesto a você, porque não é um culto, não é uma conferência, não é uma pregação, não é um louvor, é uma jornada, é uma jornada, é uma jornada, é uma jornada. Eu estou com você todo dia, eu estou com você toda hora. Abre a porta da carruagem, eu vou entrar e eu vou mudar a tua história. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro por uma unção de quebrantamento, eu oro por uma unção de transformação. Nós queremos ser cheios da tua glória, nós queremos ser cheios do teu poder.
e as incertezas não vão nos matar, as dúvidas não vão nos corroer, não vão. Hoje nós abrimos a porta da carruagem, hoje nós abrimos a porta não para Filipe, mas abrimos a porta para o teu Espírito Santo, o Espírito Santo que vai me encontrar tentando, que o Espírito Santo continue ouvindo a minha voz na carruagem. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu estou no vale, mas eu quero Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu quero Deus. Eu não estou entendendo o que aconteceu com a minha família, mas eu quero Deus, eu quero Deus. Há uma fome, se houver uma fome, o Espírito corre atrás da carruagem. Se houver uma fome, mesmo com a poeira da vida, o Espírito corre. Abre a porta, porque se houver fome, porta aberta, Deus faz um reboliço na tua vida. Se houver fome, porta aberta, a incredulidade cai por terra,